Saudações alvinegras, meu nome é Seu Sim, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro, e nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, passado aí o tormento do pós-jogo, né? O dia depois de amanhã, e aí nós estamos acompanhando o noticiário do Botafogo, aquilo que toda a mídia vem comentando, né? Muitos comentários do Botafogo sobre a forma de jogar do treinador, sobre a forma do treinador escalar o time, né? Não só na composição tática, mas também nas peças escolhidas pelo treinador. E esse detalhe é importante para a gente poder também fazer a nossa análise. Mas antes disso, continuamos, né, na tragédia cômica ou tragicômica, é complicado, com relação ao Medina, com relação ao garoto Zé Lucas e algumas posições que o Botafogo ainda carece. Eu também sou defensor de que realmente carece, mas a questão ali são nomes, né? Quem são os nomes que se apresentam? Nós não temos esses nomes, nós não temos essa possibilidade de ir ao mercado e contratar aquele nome bem especial. Nós não temos essa condição. A condição do Botafogo, financeiramente falando, é bem precária, é bem limitada. E aí eu fui procurar, né, as minhas indicações, que você sabe, eu já fiz muitas indicações, está tudo lá. Outro dia mesmo eu fiz um vídeo, coloquei aqui em cima, né, o número dos vídeos, a numeração dos vídeos que eu fiz, fazendo indicações de todas as posições. Posições de goleiro, laterais, direitos e esquerdo, zagueiros pelo lado direito, pelo lado esquerdo, volante, primeiro volante, segundo volante, meias ofensivos, ponta direita, ponta esquerda e centroavante. E aí, como nós estamos numa fase bem complicada, eu dou aqui alguns nomes que poderiam ser tentados pelo Botafogo. O primeiro nome que eu falo é o Alex Arce. O Alex Arce, ele era conhecido como Haaland das Américas. Ele é paraguaio, é jogador da seleção paraguaia. Inclusive, se não me engano, num jogo contra o Brasil, ele fez um gol de voleio muito bonito. O Alex Arce, ele é considerado assim, o Haaland das Américas, né, como ele é chamado, Haaland das Américas. Ele está no Independente Rivadavia, eu não lembrava o nome do clube dele, mas aí agora eu lembrei, consultei inclusive hoje. E é um jogador que você pode tentar por empréstimo, porque esse clube eu acho que não está disputando nenhuma das competições internacionais. Então, eu acho que você poderia ali tentar por empréstimo. Ele tem 30 anos, então é um jogador que, pela característica, pelo futebol que ele apresenta, ele é um cara brigador, é um cara que ainda tem uma certa energia aí para jogar pelo menos mais 2 anos, com certeza. Nós temos muitos jogadores, até, por exemplo, o menino do Grêmio, você vai ter ali um jogador parecido com aquele ali, muito parecido. Esqueci até o nome dele, o Carlos Vinícius.
vai ter um jogador muito parecido com o Carlos Vinícius do Grêmio, assim, características. Um jogador que sabe fazer gol, sabe se posicionar, sabe cabecear bem, chuta bem com a perna direita, perna esquerda. Pode ter deficiência, pode ter falha, pode, mas é um jogador que você vai ter um comparativo. E eu, como comparativo, eu digo que o Alex Arce pode ser e pode apresentar um futebol dentro do Botafogo, pelas características do time do Botafogo. Ele pode apresentar um futebol parecido com o desse Carlos Vinícius. Eu acredito que ele tenha bem mais velocidade do que o Arthur Cabral. Ele tem bem mais mobilidade, eu digo mobilidade no sentido de chegar melhor ao gol do que Matheus Martins, do que Cadi, do que Arthur Isaac, do que Cris Ramos, do que todos esses jogadores. Então, seria um bom nome. O outro nome também, que agora eu lembrei agora, é o do Thiago Borbas. Ele está no Bragantino. Mais uma vez eu falo, cara, o Bragantino não é um time que cria problemas para fazer negócio com seus jogadores. Ele não cria. Você chega lá, você conversa e você leva o jogador. Como o Bragantino tem o Pita, o Bragantino tem o menino que... ele tem até um nome para... Eu esqueci agora o nome dele, rapaz. Faz gol pra caramba também. Ele joga de meia, joga na frente. Sacha. Tem o Sacha. Eu acho que o Botafogo poderia procurar o Bragantino e conversar com o Bragantino a respeito desse jogador, Thiago Borbas. Bom jogador, já tem uma certa experiência. Mais uma vez te peço desculpa aí por causa do caminhão passando na minha rua. Olha o caminhão passando na sua rua, freguesa. Toca cartão. E o moço aceita cartão. É o caminhão passando aqui na minha rua. Bom, então, Thiago Borbas seria ali um outro jogador. Na questão de goleiros, que agora também está muita preocupação, mais uma vez eu falo do Ivan. Ele está no Remo. O Botafogo agora vai negociar o Diego Hernandes com o Remo, cara. Vai negociar o Diego Hernandes com o Remo. Nós temos o Patrick de Paula que está no Remo. Cara, pede o Ivan. Mas o Ivan, cara, é uma situação emergencial e de desespero. Qualquer outro goleiro que você traga, a não ser os goleiros de extrema qualidade, você vai fazer tentativas. Porque qual é o nosso goleiro? Nós não temos. Você vai trazer o Jan Sommer, você vai trazer o Ter Stegen, você vai trazer o Manuel Neuer, você vai trazer o Donnarumma, você vai trazer o Onaná. Você não vai trazer esses caras. Então você tem que buscar um que esteja à sua disposição. Tenta ali o Lucas Arcanjo, conversa com o Vitória. Mostra ao Vitória que você tem alguns jogadores interessantes para emprestar. Então, cara, tudo isso faz parte de um método de negociação, correto? De uma alternativa de negociação. Apresenta ali 2, 3 jogadores para o Vitória. Não os principais, Cauã Toledo, Arthur Isaac, o Cadi, não esses. Mas você tem ali o Caio Vale, você tem jogadores que você pode emprestar. Cauã Branco, você tem esses jogadores. Você deve lembrar que nós emprestamos para o Vitória aquele zagueiro, até esqueci o nome dele agora, cara. O Walter, Lucas Walter, né? E ele foi ídolo do Vitória, cara. Ele se tornou ídolo do Vitória. Tanto que o Vitória queria fazer negócio com ele. Ele não fez porque ele recebeu proposta, acho que da MLS, e foi embora para os Estados Unidos ganhar em dólar. Essa é a verdade. Então você tem argumentos para buscar alguns clubes e tentar ali negociar com o próprio Bragantino. Correto? Então você teria ali, Thiago Borbas do Bragantino para negociar,
você teria o Lucas Arcanjo do Vitória, você teria o Ivan do Remo. Tenta, cara, você tem que tentar. Nessa situação que você está, você tem que tentar, correto? Então, dentro desse aspecto. Bom, as notícias são as mesmas. Segundo informações, o Medina deve viajar hoje ou amanhã para o Brasil, mas está ali também numa questão da Argentina, está vivendo ali um momento ali de greve geral, então isso pode atrapalhar um pouco, mas nós vamos continuar ali no aguardo da concretização. Ah, Celso, o que é a concretização? Não está concretizado? Não, meu irmão, a concretização é jogador na bancada, na mesa lá, ó, e o contrato assinado. Isso sim é a concretização da negociação, correto? Enquanto isso, meu irmão, nada está concretizado. Muitos boatos surgem e eu não vou entrar no detalhe do boato, e eu peço até coerência na questão de análise. Por exemplo, ontem estava até vendo na live do Anderson Mota, as pessoas falando, pô, mas o técnico do Estudiantes vai para o Atlético Mineiro, vai para o Galo. Cara, pô, mas aí como é que faz isso? O próprio técnico do Estudiantes estava tentando convencer o Medina a ficar no Estudiantes. Aí o Medina agora vira para ele, pô, cara, tu tava me convencendo a ficar num time que você tava fechando com outro. Deu pra tu entender como é que é o negócio? Então tem que ter uma coerência na hora de você raciocinar nas notícias. Então, nós temos que esperar. A mesma coisa com o Zé Lucas. Aí, nesse caso, John Textor, você poderia tirar dinheiro do seu bolso para comprar o Zé Lucas. Né? Você poderia tirar dinheiro do seu bolso para comprar o Zé Lucas. O Botafogo não tem dinheiro, a Igor não tem dinheiro, mas você tem dinheiro. E aí você faria essa contratação para colocar o garoto no Botafogo. É também uma opinião, não sei nem se é possível fazer isso. Mas eu estou falando aqui o que eu penso, né? Afinal de contas, o meu canal, ele tem essa característica. Ele não é para você, lógico, dentro dos aspectos normais, é para te agradar, você vai ser bem tratado, você vai nos comentários, faz seu comentário, você vai ser bem tratado. Mas essa é a opinião do canal. E eu sei que opinião, cada um tem a sua. Mas eu gosto de dar minha opinião e eu gostaria, a minha intenção ao criar o canal, é que a minha opinião ficasse registrada. Por exemplo, agora se eu falasse, pô, cara, eu falei no Lúcio Acosta há muito tempo. Aí você vai falar, falou aonde? Cadê? Onde é que tu falou? Quando que tu falou? Tá registrado, você vai lá procurar que você vai ver que tá registrado. Correto? Eu falei no André Ramalho há muito tempo. Onde é que vai lá nos vídeos, procura. Né? Como eu falei, essa primeira informação que eu passei dos vídeos foi a última pesquisa que eu fiz. Mas eu fiz uma pesquisa antes dessa e fiz uma pesquisa antes, ainda quando era 2023. Então eu fiz uma pesquisa no final da temporada 2023, fiz uma pesquisa no final da temporada 2024 e fiz uma pesquisa no final da temporada 2025 e tá lá tudo ali anotado. Bom, então vamos lá, esse é o detalhe. Agora vamos lá, os assuntos finais. Os assuntos finais é o seguinte: Martim Anselmo, cara, mais uma vez eu falo para você, torcedor, cara, nós temos um técnico extremamente qualificado. E se ele pode melhorar, ele vai melhorar no Botafogo. O Botafogo é o único time que permite que ele tenha sucesso esportivo, resultado esportivo. Então ele precisa só das peças. Mas ele tem que saber, cara, ele já mostrou que sabe, meu irmão, mas ele não vai mudar a concepção dele, a não ser à medida da necessidade. Não adianta você querer esperar
que a qualquer momento ele entre com 4-2-4, ou com 4-2-3-1, ou com 3-5-2, ou com 3-6-1, não adianta. Correto? A filosofia dele é 3-4-3 ou 3-4-2-1. Essa é a mais coerente dele, 3-4-2-1. Correto? Então é assim que ele vai jogar e é assim que ele tem que jogar. Agora, no jogo passado ele jogou no 3, não foi nem no 3, ele jogou no 5, 5-3, 5-4-1. Ele jogou no 5-4-1. Foi assim que ele entrou no campo, ou não? Léo Link no gol, isso não vai contar, porque é o goleiro. Vitinho, Matheus Ponte, Basto, Alexander Barbosa, Alex Telles, 5. Correto? Wallace Davi, Newton, Montoro e Barreira, 4. E lá na frente o Matheus Martins. 5-4-1. Alguém esperava que ele entrasse no 5-4-1? Então, cara, o técnico já mostrou que pode fazer isso. Ele já mostrou. Ah, mas o Matheus Ponte, cara, mas tem paciência, cara. Tem calma com o treinador, ele vai fazer as coisas certas. Ele vai receber as peças certas. Ele vai ver que aquele jogador vai se encaixar melhor do outro lado do que como zagueiro. Que o centroavante pode ser modificado. Nosso centroavante era Arthur Cabral. Ele já começou agora com o Matheus Martins, embora o Arthur Cabral não tenha sido relacionado. Correto? Então, cara, não tem porquê. Não tem porquê. Eu lembro a você mais uma vez, torcedor. Eu sou o único, eu acho que eu sou o único que pensa dessa forma. O Luiz Castro foi embora por conta de hostilidades da torcida. Ah, mas ele, meu amigo, ele não está acostumado, ele não estava acostumado com isso. Ele não estava acostumado com isso. Agora você vê o trabalho que ele faz no Grêmio, a torcida xinga, ele já começou a entender como é que funciona o futebol brasileiro. Mas naquele momento, ele não estava acostumado. E ele foi embora sim, por conta da torcida. Não tem nada a ver com dinheiro, cara. Não tem nada a ver com dinheiro. Você está entendendo? O grande problema é que ninguém assume para si a responsabilidade de alguma coisa. Todo mundo quer achar uma desculpa de botar a responsabilidade no outro. Entendeu? Então o Luiz Castro saiu do Botafogo sim, por conta da torcida. Você vai dizer que foi por dinheiro, você pode dar a desculpa que você quiser, não. Mas ele saiu do Botafogo por conta da torcida. Certo? Então essa é a opinião do canal, essa é a minha opinião. Entendeu? Então o detalhe é esse. Agora um outro detalhe que eu também vi na live do Anderson Mota. Eu fiz um comentário, o meu comentário sobre a atuação do Wallace Davi, e aí ele viu o meu comentário, ele já tinha passado, ele retornou no meu comentário e voltou a falar sobre a ideia dele, né? A análise deles do Wallace Davi. Por que ele falava? Cara, eu tô cansado da torcida do Botafogo dizer que esse garoto Wallace Davi foi ruim, jogou mal, foi o pior em campo. Cara, vocês não viram o jogo. Vocês não viram o jogo, cara. Aquele garoto jogou muito. Jogou muito. Eu fiz até uma anotação aqui do seguinte. Observa o time do Botafogo. Léo Link, experiente. Vitinho, experiente. Ponte, experiente. É novo, mas é experiente. Bastos, experiente. Barbosa, experiente. Telles, experiente. Aí vem o Wallace Davi, 18 anos. Jogando a 4.000 metros de altitude. Estreando na equipe principal. E num time que ainda não estava orientado. Não tinha entrosamento desse time.
Depois veio o Newton, experiente. Barreira, experiente, podemos dizer, novo, mas experiente. Montoro, experiente. São jogadores de seleção, entendeu? E Matheus Martins, experiente. E o único que estava ali, cara, tentando se encaixar ali naquele monte de jogadores ali com mais experiência do que ele, era o Wallace Davi. O garoto jogou. Ele errou, cara, ele errou os primeiros minutos. Vamos botar ali que os 15, 20 primeiros minutos, ele errou bastante passe. Mas o time todo errou. Não estava conseguindo dar a força necessária para o passe sair correto, para o passe sair completo. Mas depois disso, cara, ele deu muita consistência. Ele ajudou como realmente um defensor. Ele permitiu ao Newton desenvolver mais o trabalho dele. Correto? Ele desarmou muito. Ele saiu jogando com muita tranquilidade. Ele não se apavorou. O garoto não se apavorou, cara. Chegou algumas vezes, inclusive, na frente para concluir. E a torcida do Botafogo dizendo que o garoto foi o pior em campo. Não a torcida, alguns torcedores, isso é claro, alguns torcedores. Não foi a torcida do Botafogo, mas alguns torcedores. E o Anderson Mota, que leu o meu comentário, eu fiz esse mesmo comentário no Fogão Net, na live do Fogão Net, que foi com o Léo, com o rapaz, o Léo, eu fiz, mas ele não leu. Mas tudo bem, não leu, isso aí não tem problema. Ok? Então, cara, em todas essas lives o pessoal estava malhando o Wallace Davi. E eu discordo veementemente de quem fez essa avaliação do Wallace Davi. Eu mantenho o meu posicionamento, a minha avaliação. Ok? Errou os primeiros minutos? Errou. Todos erraram. Mas depois ele começou a dar sustentação, a ajudar na saída dos zagueiros, a buscar a bola nos laterais. E aí o Newton começou a ter mais mobilidade, porque o Newton sentiu firmeza de que não tinha necessidade de defender muito. E ele pensou, eu posso me juntar um pouquinho aqui ao Montoro e ao Barreira. Aí foi. E aí o Newton acabou sendo um dos melhores em campo. Na minha opinião, Barbosa, Vitinho, o melhor disparado, Newton, o segundo melhor, Barbosa, o terceiro melhor. Bastos não foi tão mal. Alex Telles não foi tão mal, mas o garoto Wallace Davi jogou muito bem, cara. E eu falei, esse garoto, se manter essas condições, já ele está valendo aí 10, 20, 15 milhões de euros. Rapidamente ele vai chegar a 10 milhões de euros como valor de mercado. Não tenho dúvida nenhuma. Bom, mas eram esses os assuntos que eu queria falar. Eu vou ficando por aqui. Vamos observar durante esse final de semana. Amanhã nós vamos ter jogo, né? E aí nós vamos voltar para o nosso vídeo pré-jogo. Taça Rio, né? Aí mais uma oportunidade para botar só essa garotada aí. Eu queria muito ver ainda o Arthur Isaac. Eu tenho muita esperança nesse garoto, Arthur Isaac. No Cauã Toledo. São os dois jogadores que eu tenho muita esperança nesses dois jogadores. E aí, amanhã a gente volta. Um grande abraço. Saudações alvinegras.